Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa reunião agradecendo a Jesus, a participação de todos que tanto tem nos orientado, que tanto tem nos auridos de energia nesse período que estamos online. Hoje a palestra será Jesus na Casa de Zaqueu, feita por Josimar, e no final a Miriam fará a prece de encerramento por todos nós. Que assim seja. A prece é minha também, né? Sim, Josimar. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a excelsa Mãe Maria, aos diretores espirituais destes trabalhos, do nosso Centro Meimei, e a todos os nossos anjos da guarda, que nos oriente, nos intua, nos inspire, e a todos aqueles que estiverem assistindo e participando junto conosco. Que possamos buscar na fé, no amor de Deus, nos ensinamentos do Mestre Jesus, força e amparo para as nossas vidas serem de maior evolução para mundos mais evoluídos, mundos melhores. Que possamos aproveitar esses minutos para abrirmos nossos corações e que a nossa mente fixe os ensinamentos de Jesus e sobre esse estudo, que é bastante conhecido pelas lides espíritas. Então, eu vou dividir em 3 visões. A visão da multidão, a visão de Zaqueu e, por fim, a visão de Jesus. Mas antes de eu adentrar ao tema, como praxe, eu gostaria de lembrar de Chico Xavier, porque eu que moro nessa cidade já há 18 anos, eu tenho uma grande gratidão por poder morar e ser amigo das pessoas da cidade que nasceu Chico Xavier. Então, eu gosto sempre de contar um caso rápido para que a gente mantenha o Chico na nossa memória em agradecimento a tudo que ele fez e continua fazendo por todos nós. Então, o que eu queria lembrar hoje, eu estava olhando aqui nos meus estudos, e eu contei esse caso em 2014, portanto, faz 7 anos já. O caso é o seguinte, ele estava indo trabalhar lá na Fazenda Modelo, de charrete, e ele estava um pouco apressado, porque estava um pouco atrasado. E sempre no caminho tinha um rapaz que pedia para ele parar, e sempre pedia alguma coisa para ele. Pedia um favor, uma prece, alguma ajuda. E nesse dia o rapaz assinou para ele e falou: Chico, quero falar com você. Mas o Chico estava um pouco atrasado e respondeu sem parar a charrete: na volta eu falo com você. E seguiu o caminho dele. Quando ele chegou lá no trabalho, na Fazenda Modelo, tinha uma placa na porta dizendo: por motivo maior, hoje não haverá expediente. E o Chico falou: puxa vida, ninguém me avisou. E eu vou voltar. Quando ele voltou, ele viu o rapaz outra vez que tinha encontrado na ida. Aí ele parou e falou para ele: meu irmão, o que você queria comigo? Ele falou: não, Chico, eu não queria nada, não. Eu só queria te avisar que hoje não vai ter expediente, viu? Aí o Chico falou: puxa vida, a única vez que eu parei para não atender, quem saiu prejudicado fui eu. Então, o moral da história é esse. Às vezes a gente pensa que as pessoas estão parando a gente para pedir alguma coisa, e não. Estão querendo contribuir para o nosso dia ser melhor. Então, lembrei essa de Chico e relembrei aqui para todos nós. Muito bem, então, eu vou ler a passagem que é Jesus na casa de Zaqueu, para relembrarmos, e depois vamos discorrer em 3 tomos, em 3 visões. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era um homem muito pequeno. Por isso correu à frente e subiu a um
sicômoro para vê-lo. Era uma árvore, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com muita alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, quem quer que seja, eu lhe retribuirei em quadro. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Então, como essa lição é conhecida, eu tive aqui uma ideia de, como já disse, dividir em 3 visões. A primeira visão é a da multidão. Porque quando a gente faz esse tipo de estudo, nós temos que lembrar sempre daquela orientação de Jesus. Quem quiser ir a meu Pai, terá de vir através de mim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no Evangelho é que estão as passagens que Jesus nos ensina, através das parábolas, através dos exemplos. Então, é muito importante que a gente estude essas passagens e as parábolas, sabendo que é isso que Jesus está nos ensinando objetivamente há 2000 anos. Então, essa parábola de Zaqueu, ela é muito rica, ela é muito importante e ela tem muitos aspectos para a gente analisar. Então, o primeiro aspecto, o que acontece? A multidão via Zaqueu, porque Zaqueu ele era um chefe cobrador de impostos do Império de César. Então, ele não era bem visto pela população, ele era antipatizado. E ele tinha uma má fama. Eu anotei aqui e vou lendo. Ele era um homem muito rico, era um homem que tinha muito poder na cidade de Jericó. Ele era chefe de cobrança de impostos para o Império do César. Ele tinha uma fama de ser um homem muito duro, um homem sem coração. Era um homem que não perdoava. Era um homem, como cobrador e cumpridor da lei de César, ele não perdoava os pobres. Ele, muitas vezes, sem coração, agindo sem amor, ele tomou a propriedade de muitos e prejudicou a muitas famílias. Então, ele era um homem sem piedade. E também corria à solta por lá que ele era um homem que praticava a corrupção, que muitas e muitas vezes a riqueza dele era composta por parte que ele ganhava do imperador, porque ele era um servidor, mas também ele aproveitou muitas oportunidades. Vou dar um exemplo. Se era para cobrar 100, ele cobrava 120 e ficava com a parte dele. Isso é uma prática que nós estamos acostumados a ver e a presenciar e a ficar sabendo até hoje. Mas naquele tempo já sabia. Zaqueu tinha essa fama, uma fama de corrupto, porque a riqueza dele, em parte, também era tido como ilícita. Então, o povo, a multidão, tinha uma certa ojeriza dele, uma repulsa. E achava que ele não era uma pessoa do bem. E corria essa fama lá. A custa de muita injustiça que ele praticou, e também porque corria por lá muito mais injustiça do que era verdade. O povo aumentava as maldades dele. Era assim uma espécie de uma onda momentânea, né, no tempo que existia, falar mal de Zaqueu. Que Zaqueu era um homem mau, era um homem perverso, era um homem injusto e etc. Então, ele era inimigo do povo, da maioria das pessoas, do povo, ele era tido como um inimigo, um homem detestável. As pessoas demonstravam uma tremenda
má vontade para com qualquer coisa que ele fizesse. A grande maioria não gostava mesmo de Zaqueu. Bom, mas aí nós vamos agora adentrar e atentar para a visão de Zaqueu. Zaqueu era um homem que vinha sentindo-se muito vazio. Ele tinha um poder, ele tinha condições financeiras invejáveis, que quase ninguém tinha na cidade, mas ele estava ficando um homem triste, porque no fundo do coração ele sabia que, como humano, ele estava praticando, ou tinha praticado, mais há um tempo atrás, algumas atitudes contrárias ao que ele sabia no íntimo, que eram contra as leis de Deus. Então, Zaqueu também, ele foi tomado por aquela vontade de cada vez mais aumentar os bens materiais. Então, ele era um homem que trabalhava muito. Ele tinha muitas equipes, e as equipes de cobradores eram numerosas, porque naquele tempo os impostos eram cobrados de casa em casa, de propriedade em propriedade. Então, Zaqueu trabalhava muito, ele acordava cedo, ele ia dormir tarde, ele não se divertia, ele não tinha dogmas religiosos. Ele é um homem que trabalhava para o império, para o governo da época. Então, cada dia que passava, ele foi vendo que a riqueza, que o poder e que o trabalho não preenchia a lacuna de vazio, daquela tristeza, daquela falta de sentir-se bem. Ele não tinha prazer nem de se divertir, nem de usufruir com tudo que ele poderia. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Ele também tinha uma preocupação muito grande com a honestidade da equipe dele. Porque, assim como ele não era muito honesto, ou pelo menos um tempo atrás não havia sido, ele achava que todo mundo também, das equipes dele, poderiam estar se corrompendo. Então, ele também tinha essa preocupação, ele desconfiava de todo mundo, ele punha vigia para vigiar a vigia, e ele colocava gente imiscuindo-se nas equipes para ver se todo mundo era honesto, e volta e meia ele tinha grande decepção, porque também a equipe dele estava cheia de gente que não era honesta, e com tudo isso ele foi ficando muito preocupado, foi ficando neurastênico, foi ficando um homem infeliz. Ele não conseguia usufruir de tudo aquilo que ele pensava que um dia, tendo riqueza, tendo poder, tendo mando, sendo muito respeitado na sociedade, ele teria um mundo. Mas que mundo era aquele que ele havia conquistado? E dentro de si não tinha alegria, não tinha felicidade. Foi nesse estado de alma, foi nesse momento da vida dele, que começou ele a ouvir que existia um certo Jesus Cristo. E esse Jesus fazia milagres, esse Jesus era um homem bom, esse Jesus vinha falando do reino do Pai, do reino de Deus, onde no futuro as pessoas seriam felizes, e que para ser feliz no futuro, até no presente, era necessário ajudar o seu semelhante, era necessário colaborar, era necessário perdoar, era necessário orientar. E aquilo tudo, que ele já estava num momento que ele necessitava de algo novo, e ele foi sentindo dentro dele por uma inspiração, dentro dele por uma intuição, e dentro de cada ser humano tem a centelha divina. Ele foi se mudando, ele foi se alterando, e deu nele uma grande vontade de conhecer Jesus. Ele se perguntava: que homem é esse que todo mundo está adorando, que carrega multidões para ouvi-lo, e aonde ele vai tem multidão se arrastando para ouvir uma palavra, para tocar nele, para sentir a alma leve. E ele então se interessou e começou a perguntar por Jesus. Onde que Jesus está? Quem é esse Jesus? Ele é filho de quem? O que ele faz? O que ele estudou? E as notícias sobre Jesus foram chegando a ele. Ele perguntava: quem é esse homem? E um dia alguém o informou que esse homem estava se dirigindo à cidade dele, a cidade de Jericó. E ele pensou e falou: é minha oportunidade de ver esse Jesus de perto. Então,
ele também teve um momento, que ainda Jesus não tinha chegado, e informaram que Jesus era filho de marceneiro e que não tinha propriedade, que era muito simples, muito humilde, que tinha um olhar bondoso, que só tinha palavras boas, palavras de consolo, de perdão, de otimismo, palavras de esperança. Então ele quis cutucar Jesus, mesmo sem conhecer ainda. Jesus estava adentrando a cidade e ele, como era cobrador de impostos, ele queria arrumar alguma coisa para enfrentar Jesus, ou pelo menos para ter a oportunidade de conhecer Jesus. E mandou um emissário dele, um cobrador, cobrar de Jesus impostos. Ele sabia que Jesus não devia, primeiro que ele estava chegando na cidade, depois que ele não morava em lugar nenhum. Mas ele mesmo assim mandou um emissário dele cobrar Jesus. E quando ele esperou a volta desse emissário, e ele falou, ele não deve ter te pago, porque ele é filho de um carpinteiro, ele é muito humilde, muito simples, tem a roupa do corpo. Ele não pode ter te pago você, então vamos ver o que ele vai fazer. Ele falou, não, o senhor está enganado, senhor Zaqueu, o senhor está enganado. Ele pagou, sim, ele deu as 2 moedas que nós cobramos e ainda disse para nós que é assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quando ele disse isso, ele ficou muito impressionado. Zaqueu falou, então ele pagou, então eu não tenho mais o que falar. Aí que ele ficou com mais vontade de conhecer Jesus e viu que, depois de 2, 3 dias, a multidão adentrou aonde ele estava, na cidade, lá para o centro, e ele então se apressou para ir na frente da multidão, e como ele era uma pessoa de baixa estatura, ele era um homem que a gente costuma falar baixinho, e ele queria muito ver Jesus, ele correu e subiu em uma árvore. E a multidão andando, e ele lá na árvore. Até que Jesus passou perto dele e o viu e disse exatamente essas palavras. Eu queria dizer ainda que, nesse exato instante, Jesus começou a sentir dentro dele algo de diferente. Toda vez que ele pensava em Jesus, que ele dirigia o pensamento a Jesus, ele sentia um certo alívio para a alma dele. Tirava um pouco o peso da consciência dele. E ele começou a achar gostoso, achar assim uma coisa benéfica, só pensar em Jesus. Então a vontade dele de conhecer Jesus foi aumentando cada vez mais. E essa ansiedade, essa coisa gostosa, foi aumentando à medida que Jesus foi chegando, chegando. E ele foi assim quase que adorando Jesus e vendo que Jesus era uma pessoa especial, que como tanta gente estava seguindo Jesus, tudo em calmaria, tudo bem disciplinado. Então, ele queria ver esse Jesus de mais perto possível. E com Jesus vinha uma multidão crescente. Quando adentrou a cidade, eram pessoas que vinham acompanhando de outra cidade. Mas quando ele adentrou a cidade de Jericó, a multidão cresceu e muitas vezes. Então, Jesus, nesse momento que estava aproximando, olhou para cima e disse, dirigindo-se a ele, apressai-vos em descer desta árvore, porque hoje é preciso que eu me aloje em sua casa. E assim foi feito. Ele desceu, Jesus terminou o que ele estava por fazer e, junto, dirigiu-se à casa do nosso querido Mateus. Já em casa, Jesus foi recebido muito bem. Zaqueu estava numa alegria, numa euforia desmedida. Zaqueu ficou muito alegre, ficou feliz, falou com os comensais para organizar, preparar um jantar especial. E num desses momentos em que Zaqueu se afastou para dar as ordens, para fazer um jantar especial e para muita gente, porque Zaqueu estava tão feliz que ele queria, naquele jantar, marcar a presença dele junto a Jesus. E ele disse que ia dar janta para todos, inclusive para os que estavam acompanhando a ele e os que estavam acompanhando Jesus muito. Era muita gente. Então foi nesse momento que ele se afastou para dar as ordens para fazer um jantar caprichado. Tinha muita gente
pobre junto. E tinha muita gente também da alta, porque quando ficaram sabendo o que estava acontecendo, todo mundo correu para a casa de Zaqueu. Muito bem. Aí, Zaqueu, com grande alegria, quando ele voltou, ele começou a falar para Jesus o que ele fazia de bom, que a grande maioria não conhecia. Então ele falou para Jesus: olha, mestre, eu dou emprego para muita gente, para muitos pais de família. Eu planto hortas comunitárias. Nesses terrenos eu planto um pomar, eu distribuo comida, eu distribuo fruta. Eu tenho ajudado muito. Inclusive, eu quero dizer para o senhor, mestre, que eu estou disposto a devolver metade dos meus bens materiais, meus bens terrenos, para as pessoas, todas as pessoas que perderam. Eu pretendo voltar, devolver metade. E aqueles a quem eu fui injusto, em que eu me apossei de uma maneira ilícita, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu tomei uma casa, eu vou ter que doar 4 casas, porque eu quero me redimir. Eu estou na sua presença aqui e eu quero ser um novo homem. Eu quero, de alguma maneira, retribuir para o meu semelhante o que eu não fiz de bem. Então, Jesus ouvia e dizia para ele: muito bem, você é um homem de felicidade. Você está agindo corretamente. Muito bem, Zaqueu. Se fosse naquele tempo dar parabéns, Jesus teria dito: parabéns, Zaqueu, estou muito feliz em ver essa sua atitude renovada. E assim continuou, ele mostrando a Jesus que ele, como ser humano, tinha cometido muitos erros, mas que agora, ultimamente, principalmente na presença do Mestre, ele estava arrependido, ele queria recomeçar, ele queria ser um novo homem, um homem que ajudasse o semelhante, porque no fundo da alma dele, no fundo da consciência, despertou a consciência que ele devia fazer o bem para o semelhante. Foi por isso que ele foi colocado numa posição importante, numa posição de mando, de superioridade na sociedade. E ele achou que ainda era tempo. E ele sentiu que foi Jesus que despertou só de pensar em Jesus. E depois, mais ainda fortemente, quando na presença do nosso mestre. E essa bondade que o Zaqueu já vinha cometendo há um tempo, era desconhecida a maioria. Porque não interessava sair pela cidade falando que ele era bonzinho, que ele estava dando comida, que ele estava ajudando aos pobres. Não interessava. Para todos que faziam a cobrança, interessava falar que ele era duro, que ele era rígido, que ele era mau, que com ele não tinha perdão. Então, por isso que as coisas boas que ele começou a fazer não estavam sendo notificadas. Então, a grande maioria da população não conhecia esse lado de Zaqueu. Num momento, naquele momento que ele saiu para comandar a governança dele, para preparar tudo e organizar, um dos apóstolos dele chegou-se a Jesus e inquiriu Jesus. Falou para ele: mestre, vir à casa de um homem de má vida, de má fama, um homem desonesto, mal visto por todos. Isso é certo, mestre? O senhor acha que isso é bom? E Jesus, então, com um olhar amoroso, disse para ele que Deus, meu Pai, tinha enviado o evangelho que ele estava trazendo para todos os que estavam na terra, para os pobres, para os ricos, para os doentes, para aqueles que não estavam no caminho do bem. Então, ainda Jesus disse: você acha que meu Pai criou a terra só para pessoas do bem? Não, criou para todos. Todos têm a mesma oportunidade de se elevar-se. Então, ainda disse: a nossa missão, a minha missão e a de todos nós é conhecer o evangelho que eu estou trazendo e reerguer as pessoas caídas. Entendeu? Muito bem. A intenção precípua de Jesus era fazer as pessoas despertarem de ajudar aos semelhantes. E ele também estava dando o exemplo para todos que ali estavam e que saberiam depois,
que Jesus não tinha escolha, que Jesus ajudava a todos indistintamente, porque a maioria do povo não sabia quem era o novo Zaqueu. Mas Jesus sabe quem somos todos nós, tudo que nós temos de positivo e de negativo. E sabe que nós somos humanos e estamos em evolução. E Jesus sempre olha o lado positivo de todos nós. Então, se nós formos pensar bem, todos nós temos muito de Zaqueu. Todos nós somos um pouco ou muito de Zaqueu. Todos nós temos um passado, e às vezes até algo no presente, que não é concernente às leis divinas, mas, em compensação, toda vez que nós oramos, que nós pensamos em Jesus, que nós estudamos o Evangelho, vem aquele sentimento maravilhoso, morninho, de fé, de esperança, que a gente quer viver. Nós sabemos que nós temos que seguir Jesus, sabemos que temos que estudar o Evangelho, seus exemplos, suas parábolas, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar. Nossa, tá bom. Da Luz está me dando o horário aqui, já estou um pouco atrasado, mas vai dar tempo. Então, relembrando que nós somos um pouco de Zaqueu. Bom, Jesus, como nós sabemos, via a todos pelo lado positivo, e a todos e ensinando a gente a olhar o lado positivo do nosso semelhante. João diz em um determinado momento lá do Evangelho, Jesus, ele bem sabe o que havia de homem em Zaqueu. Bom, e nós então vamos agora para a visão de Jesus. Jesus estava nos ensinando nessa passagem que nós temos sempre que excelsar o lado positivo, dar uma esperança e esquecer o lado negativo das pessoas. Porque nós, igual aquela multidão, quando sabemos que alguma pessoa fez algo anormal e errado no passado, depois de 10 anos, 15 anos, não percebe que essa pessoa já se modificou, já cresceu, já evoluiu. Mas a crítica vem sempre. Mas ele foi o que fez aquilo lá. Então, nós estamos ainda com aquela ideia de julgar, de rebaixar. E Jesus nos ensina, na parábola do arqueiro, no olho, que nós devemos tirar a trave que está no nosso olho, para depois tirar o cisco no olho do nosso semelhante. E que Jesus ensina a gente a tirar a trave que tem no nosso olho, para poder ajudar o nosso semelhante a tirar o cisco do olho dele. Então, essa parábola mostra claramente que Jesus sabia do que Zaqueu tinha feito, mas não ficou parado no que Zaqueu tinha feito, e sim no que Zaqueu estava sendo e querendo ser daquele momento. Então, esse é o principal, esse é o fato principal, o fato singular e a ação central que nós temos sempre que excelsar o lado positivo, ajudar o nosso semelhante a crescer, a evoluir. Porque Jesus precisa de nós. Porque Jesus, através da nossa intuição e da nossa boa vontade, ele fala por nossa voz, ele age por nossa mão na ajuda de um semelhante. Então, se nós quisermos melhorarmos mais, é fazendo a caridade e ajudando o nosso semelhante. Relembrar sempre que possível, o olhar amoroso de Jesus quando nos dirigimos ao nosso semelhante. Porque Jesus era enérgico, falava sempre a verdade, mas olhava com amor. E quando nós olhamos com amor para o nosso semelhante, esse nosso semelhante nos acata, nos ouve, nos recebe e abre o coração. Porque dedo em riste, crítica severa, não ajuda ninguém a ter o coração amortecido e amornado também. Então, devemos lembrar do olhar amoroso, carinhoso de Jesus quando se relacionava com o semelhante. Muito bem. Para finalizar, quero relembrar aqui que o que Jesus aguarda e espera de nós é que conheçamos as leis de Deus. As leis de Deus. Os 10 mandamentos já é o início e muito importante que saibamos e coloquemos em prática. Depois vem a literatura espírita, através dos espíritos de luz, que nos ensinam detalhadamente como devemos agir. Mas a principal lição
que é a que Jesus nos trouxe, está no Evangelho, através das suas passagens, dos seus exemplos e, principalmente, das suas parábolas. Parábola do bom samaritano, do óbolo da viúva, do filho pródigo, dos 3 talentos. Então, nós devemos nos ater a estudar o Evangelho e a seguir. Eu conheço muitas pessoas que estudam muito a Bíblia, mas eles não estudam o Evangelho. Nós todos sabemos que os 4 Evangelhos estão dentro da Bíblia. Mas eles se atêm a estudar a Bíblia, e eu converso com eles e falo, não, ainda não cheguei no Evangelho. Faz 20 anos que eu estou estudando a Bíblia, mas eu não cheguei no Evangelho. Eu estou querendo dizer que a Bíblia é muito importante e que nós temos que estudar assim, mas temos que nos ater ao Evangelho. Temos que ler, reler, estudar, conversar em grupo, trocar ideias, porque ali é que está o ensinamento de Jesus. E se nós, seguindo o conselho do Mestre, para ir a Deus, devemos seguir as orientações de Jesus, devemos estudar, porque o caminho mais curto do progresso é obedecendo, cumprindo e praticando as leis que Jesus nos ensina, as leis de Deus. Então, quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigado pelos eflúvios positivos a nós aqui dirigido. Agradecer a oportunidade e agradecer mesmo a oportunidade, principalmente a mim, que fiz uma cirurgia, que eu passei muita dificuldade, mas eu tive uma graça divina de ter mais alguns anos de vida. Eu estou muito feliz, muito agradecido. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ainda mais uma vez as orações que todos dirigiram a mim quando eu estive no hospital. E hoje eu queria dizer para vocês, com um tom de humor que eu não posso deixar de ser, que eu sou um menino com 90 dias, dentro de um homem com 72 anos de vida e de experiência. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, neste instante, rogamos a vós que essas energias salutares dessa reunião hoje tão maravilhosa possam chegar até os corações de todos os nossos irmãos em necessidade e que tenhamos fé e sabedoria para seguirmos o exemplo do nosso irmão Zaqueu nas nossas caridades, nos nossos atos, e que Jesus nos ilumine e nos abençoe a todos. Fiquem em paz. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.